Salve, salve, galera. Elinho Tricolor na voz aqui, voltando, mano, depois de um período aí de meio de recesso. E vamos falar sobre, no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre a SAF do Fluminense. E vamos às principais notícias do Fluminense hoje, mano, dia 15 de abril. Meio do mês, né? No momento que eu gravo esse vídeo, 7 horas e 2 minutos. Vamos às principais notícias do Fluminense aí. Vamos focar logo diretamente sobre a questão da SAF e logo após a gente fala sobre Thiago Silva. Valeu, galera. A gente vem... Cara, a questão da SAF é o seguinte. Eu vou falar aqui sobre a questão de perguntas e respostas que houve lá na SAF. Dúvidas sobre investidores, essas questões todas burocráticas do Fluminense. E ontem teve a reunião sobre a discussão da formalização da SAF, né, mano? Eles mobilizou com os torcedores e o conselho e gestão de associação. Enquanto um assunto complexo e específico, a forma de uma empresa como uma aquisição por investimento gera dúvidas nos torcedores. Pensando nisso, a galera aqui, todos os créditos da galera do GE, reuniu as principais dúvidas dos torcedores e esclarecimentos apurados pela reportagem durante o período de ontem, o período da questão da SAF, né, mano? Onde o Fluminense convocou a assembleia ali, galera. E tem as perguntas, eu vou ler para vocês as respostas aqui, né? Qual a situação do momento da venda? Ainda não há proposta formalizada. Eu já posso encerrar o vídeo aqui? Só não vou encerrar porque eu tenho que trazer a notícia do Thiago Silva. Vocês querem saber mais sobre a SAF, mano? Mas, cara, tá falando de SAF desde o ano passado. A gente tá no meio de mês de abril já, mano. Mês de abril. Quase chegando no meio do ano. Então, galera, pasmem o que eu vou falar aqui. Muitas pessoas vão concordar. E deixa sua opinião aqui pra mim nos comentários. Eu acho que esse ano essa SAF não sai. O Mundial já tá chegando, já tá em cima. Tem eleição. Tá aqui, se não me falha a memória, acho que é 6 meses, né? Acho que é em outubro a eleição do Fluminense. Mano, não dá, mano. Eu acho que essa SAF vai ficar pra 2026, por incrível que pareça. Uma enrolação danada, mas também concordo. Fazer de qualquer jeito não dá. Mas vamos lá. A reunião convocada na última segunda-feira ontem para tirar dúvidas de conselheiros aconteceu porque existe a expectativa de estar para chegar o momento da SAF no Fluminense. Existe a esperança de que aconteça nas próximas 2 semanas, porém ainda não há nada certo. Quem serão os investidores? Não existe um formato fechado. A ideia que mais agrada aos dirigentes é a de formação de um fundo de investimento formado por tricolores. Claro, seria bom, por um lado, seria, mas a gente tem a questão do Cruzeiro, que é só o Pedrinho, que é cruzeirense, e viu que o futebol não tá dando lucro lá, e ele tá pagando salário absurdo pros jogadores, né? Mas vamos continuar aqui. Uma forma de equilibrar a necessidade de gerar lucro, mas também de ser competitivo. O processo funciona da seguinte forma: o investidor manifesta o desejo de aportar dinheiro na SAF ao banco e assina um acordo de confidencialidade. A partir daí, esse potencial comprador se reúne com os representantes do intermediário para se debruçar sobre os números do clube de forma minuciosa. É só a partir dessas informações que o investidor vai formular e oficializar a proposta ao clube. Não existe o descarte da possibilidade de outro perfil de comprador. A preferência é pelo fundo de tricolores, ou seja, torcedores do Fluminense, que tenham bala na agulha. Que é claro e reto, parceiro. Desde que as condições de uma eventual outra proposta seja semelhante em valores e condições. Nesse momento não há ainda nenhuma proposta formal. Que eu tô falando, meio do ano tem proposta formal, mano. Os compradores terão o nome divulgado? Caso chegue a proposta do fundo formado por tricolores, ele terá que ter um representante, um cabeça. Seria o CEO? Calma, vamos chegar lá. A legislação não obriga que todos os investidores tenham um nome divulgado. Porém, o clube trabalha junto ao banco BTG Pactual, como nós sabemos muito bem, com a ideia de informar a torcida todos os nomes envolvidos na aquisição. O banco entende que essa exigência pode afastar potenciais investidores que desejam privacidade, por se tratar de um negócio particular como o do futebol. O clube entende que é preciso publicidade para os torcedores. Claro, a gente ficar sabendo que é o dono, que é o cabeça. O Botafogo tem o John Textor, o Cruzeiro tem o Pedrinho e por aí vai. Demais SAF a gente sabe quem é o dono. Quem tá de frente, né, mano? Quem representa o eventual fundo de investidores? Um gestor específico. Os investidores irão definir um nome para ficar à frente desta
Questão. Cabe lembrar que quem vai tocar o dia a dia é o Conselho Administrador da SAF, formado por indicados tanto do clube quanto do comprador. O que o clube leva ao mercado? O Fluminense contratou o banco BTG Pactual para atuar como assessor na busca por investidores. O papel da instituição é atuar como um intermediário, que vai apresentar os números do clube e investigar quem é o possível interessado. A direção fez algumas exigências em relação à responsabilidade dos investidores, entre elas, colocar capital de giro, assumir o valor da dívida, buscar a formação de uma SAF com raízes tricolores e ter investimento no futebol. Como funciona a definição do valor da aquisição? As cifras da negociação da SAF são formadas por 3 pilares que dão ao valor total. O aporte primário, que serve para equilibrar o fluxo de caixa, para pagar dívidas imediatas e equilibrar o clube. O valor da dívida que será assumido pelo investidor, no caso tricolor, seja de 822 milhões. E os investimentos recorrentes no futebol, que terão um prazo determinado, ou seja, vamos lá, dívidas imediatas e equilibrar o clube. O valor da dívida que será assumido pelo investidor, no caso do Fluminense, é cerca de 822 milhões. Essa é a dívida do Fluminense, 822 milhões, quase 1 milhão, quase 1 bilhão, né, mano? Dinheiro, prata. O único valor que já está estabelecido é o total da dívida, que é esse valor que eu disse para vocês. Os outros serão conhecidos no momento que a proposta for apresentada. Bem mais coisas aí, galera. Pessoas do BTG podem ser cotista? Sim, porém neste caso o clube irá contratar uma terceira entidade para analisar a proposta, a fim de que a mesma seja feita de forma isenta. Como seria o conselho da SAF? O conselho administrativo será formado por membros indicados pelos investidores e pela associação. A divisão dos membros é definida entre as partes. Vale destacar, que membros do associativo que fizeram parte do conselho administrativo não serão remunerados. Os outros sim. Vamos voltar aí para a gente entender, até eu também. O conselho administrativo será formado por membros indicados pelos investidores e pela associação. A divisão dos membros é definida entre as partes. Vale destacar que membros do associativo que fizerem parte do conselho administrativo não serão remunerados. Os outros sim. Mário Bittencourt será o CEO? Cara, essa é uma das perguntas que a gente mais recebe no nosso Instagram, mais recebe no nosso TikTok e vários canais aqui, galera. Mário Bittencourt será o CEO. A escolha do CEO é uma premissa do Conselho Administrativo da SAF, que será formado majoritariamente por indicados do investidor. Logo, será o fundo que definirá quem faz a gestão da nova empresa criada. A diretoria afirma que existe nenhum tipo de exigências que obrigue o Mário a ser o CEO, porque isso derrubaria as negociações. Segundo eles, nenhum acionista aceitaria esse tipo de condições. Vamos ver, será? Qual o primeiro investimento da SAF? O aporte primário feito pelos investidores será para ter capital de giro. Neste caso, para pagar dívidas. Nesse período, as receitas irão sustentar o clube. É esperado um aporte primário, a assunção da dívida e um investimento regular no futebol por um período pré-determinado. Esse período será definido na proposta. Como será feito o pagamento da dívida? O investidor definirá como irá pagar a dívida. Neste caso, não há necessidade de exigir um modelo específico para pagamento. Como o investidor irá assumir a dívida do clube, é ele que passa a ser responsável por ela e define a melhor forma de fazer essa quitação. Cara, tem que tomar muito cuidado, galera. Eu tô querendo só entender a matéria, conversar com vocês, falar pra vocês a matéria como um todo, sem ficar falando pra não ficar muito desgastante, mas cara, esse investidor tem que tomar muito cuidado, cara, não pode ser feito de qualquer maneira. Olha o exemplo do Vasco aí, que foi feita a moda Bangu, a M que deu. E se houver uma nova proposta? O investidor que manifestar interesse terá que assumir um acordo de confidencialidade e uma exclusividade para negociação com o banco, o que é uma prática comum no mercado financeiro. A partir daí, o banco e o potencial investidor sentam para debater os números e, em caso de avanço, organizar uma proposta formal. Fluminense poderá fazer outra venda?
Sim, caso necessário, o Fluminense pode fazer uma nova venda de sua porcentagem. Porém, precisa ficar com ao menos de 10% para ter todas as proteções previstas em lei. O acordo prevê a regra de preferência para o investidor. Como será a distribuição dos dividendos em cima dos lucros? Há um desejo por parte do Fluminense de incluir uma cláusula de performance dentro do contrato. Isso seria uma exigência de desempenho esportivo para distribuição de dividendos. Se o clube for mal, não há distribuição para os investidores. Como funciona a votação? O rito ainda será discutido. A diretoria do Fluminense entende que pode ter uma Assembleia Geral primeiro e depois levar ao Conselho Deliberativo do clube. Os conselheiros, no entanto, querem o contrário. Nos dois casos, o que não pode ser é ser votação só no Conselho. A preocupação é a questão não se judicializar. De todo modo, será necessário mudar o estatuto. Fundo árabe procurou o Fluminense? Sim, um investidor árabe procurou o intermediário que levou o interesse ao Fluminense. O clube solicitou que entrasse em contato com o BTG Pactual, o banco que o Fluminense deixou a par para resolver essas questões. Houve sinalização dos interesses dos árabes, mas não passou disso. Quanto ao interesse de um sócio da franquia da NBA, o clube e o banco afirmam não ter sido procurados. A apuração de fontes ligadas a negociações é que o intermediário sugeriu o investimento a um empresário, mas não aconteceu sequer a manifestação de interesse. Houve procura de um sócio de franquia da NBA? Segundo a versão interna, o clube e o banco não foram procurados. Houve conversa com o grupo City, que é o grupo do Manchester City, do Bahia e tudo. Sim, mas eles optaram pelo Bahia por atender melhor ao projeto que eles estão organizando. Além do Fluminense, outros clubes da Série A também foram procurados. Futebol feminino entra na SAF? Sim, está dentro da ideia. O planejamento será feito quando a proposta chegar. Galera, esse vídeo ficou um pouco longo aqui, mas nesse vídeo eu vou tratar somente os assuntos da SAF, sobre a questão de perguntas e respostas no que houve ontem. Isso aqui é um compilado, é uma coisa espremida do que passaram mais de 4 horas falando lá no Conselho Deliberativo. O vídeo, a live completa tá liberada na página do Fluminense no YouTube. Eu vou deixar o primeiro link da descrição dessa live aí para você entender e assistir ela na íntegra. Aqui eu trouxe alguns tópicos de perguntas e respostas mais específicas que todos nós, torcedores tricolores, almejamos em saber. Galera, eu vou ficando por aqui. Galera que gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações para não perder conteúdo nenhum do nosso canal Elinho Tricolor, rapaziada. Vamos seguir em frente, galera. Vence o Fluminense hoje, amanhã, sempre. Vitória, Fluminense. Vamos que vamos. Muita, calma nessa hora em questão de SAF, galera. Pra gente não se arrepender depois. Exemplos não falta aí. Se é que você me entende. Deixa o like. Forte abraço. Valeu. Fui.